Olá, tudo bem? Meu nome é Wallace Anjos, eu sou o pastor da Igreja Batista Base aqui em Mogi Guaçu. Esse é o nosso canal e eu estou aqui para trazer uma mensagem da Palavra de Deus para o seu coração, para a sua família, para a sua vida. E a nossa oração, a nossa expectativa é que ela possa falar ao teu coração mesmo, que você possa ser alcançado pela Palavra de Deus, que isso cause profundas reflexões no seu coração sobre a sua vida, e que finalmente Deus possa transformar a sua vida, o seu coração, através da pessoa de Cristo Jesus. Nas últimas semanas, em nossas mensagens de domingo, temos refletido sobre alguns episódios, né? Uma narrativa muito interessante, que é quando Davi está fugindo de Salomão. Uma fuga que dura aí por volta de 10 anos, em que o futuro rei Davi foge do então rei Salomão, que por ter o seu trono ameaçado, tenta a qualquer custo matar o seu adversário, seu inimigo, né? Assim como ele tratava Davi. Já vimos como Deus vai tratando o coração de Davi nessa fuga. De caverna em caverna, Deus vai, paradoxalmente, né? Incrivelmente, explorando e mostrando, abrindo o coração de Davi, demonstrando o que estava lá dentro. Esse era o intuito do coração de Deus, trazer o que estava lá no coração de Davi à tona, para que Davi enxergasse quem ele é sem Deus e quem ele pode ser com Deus. No episódio de hoje, temos uma narrativa muito interessante, um episódio muito interessante dessa fuga de Davi e Salomão, muito conhecido. E antes de começar a falar sobre ela, eu queria lembrar você de uma lenda. Ela é atribuída a Esopo, um antigo pensador grego, e diz que é o seguinte: um escorpião queria atravessar um riacho e ele não conseguia, porque ele não sabia nadar. Então ele pede ajuda a uma rã. E a rã, obviamente, se nega, diz: não, se eu estiver no meio do rio, você vai me picar e eu vou morrer. Não tem lógica nenhuma isso. Mas aí o escorpião diz a ela: não, se eu te picar no meio do rio, você morre e eu morro também, porque eu não sei nadar. Então não faz sentido, não tem lógica nenhuma eu te picar no meio do rio. Então ele consegue convencer a rã, e então a rã deixa que ele suba nas suas costas e eles começam a atravessar o riacho. E no meio do riacho o escorpião pica a rã. E de repente ela sente a picada, olha para trás e diz: por que você fez isso? Não tem lógica. Ele falou: não tem lógica, essa é a minha natureza. Essa lenda traz muitas reflexões para a nossa vida, né? Sobre, e de fato, algumas coisas acontecem sem sentido. Talvez a proposição de Esopo tentava, em seu pensamento filosófico, tentava mostrar que não dá para fugir da natureza, que os humanos, né, não podem fugir da sua natureza. As escrituras não dizem isso. Mas essa lenda traz algo muito especial sobre o que nós vamos conversar aqui hoje, que é a questão de não haver só um prejudicado quando decisões ruins são tomadas. No texto de hoje, que é bastante conhecido, é quando o rei Davi tem pela primeira vez a oportunidade de matar Salomão dentro de uma caverna, mas ele não faz isso. Ele, pelo contrário, se recusa e ele corta um pedaço da estola sacerdotal, do manto real do rei Saul, e depois ele mostra para o rei, mostrando quão misericordioso ele era, quão bom ele foi. E esse texto é bastante conhecido. E eu queria provocar uma reflexão sobre ele hoje, exatamente sobre misericórdia. No meio da semana nós já falamos sobre misericórdia, sobre ser misericordioso. A questão aqui hoje é que esse texto ensina muito para nós sobre o que de fato é ser misericordioso. O que Deus espera de nós enquanto nós praticamos a misericórdia e principalmente o que nós esperamos para poder praticar a misericórdia. Para sermos misericordiosos, compassivos, longânimos, temos paciência com as pessoas, amá-los ou amá-las acima das suas dificuldades, acima dos seus defeitos. Interessante que no primeiro trecho do nosso texto aqui, eu queria destacar algumas características sobre a misericórdia. Eu vou lendo o texto conforme a gente vai caminhando, tá bom? Versículos 1 a 3, olha o que diz.
Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto em Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. Primeira característica da misericórdia é que sempre vai haver uma oportunidade para não sermos misericordiosos. O texto aqui primeiro informa Saul em uma posição vulnerável. No original, a ideia aqui, até na tradução da RA, diz que Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. Uma posição extremamente vulnerável, Saul se aliviando no fundo da caverna, sem perceber que Davi estava com os seus homens lá dentro. Numa posição completamente desprovido de segurança, com certeza ele não seria páreo para o Davi e seus homens. Davi era um guerreiro habilidoso e estava com alguns outros homens lá. Numa posição de vulnerabilidade. Sempre vão haver oportunidades para que nós não sejamos misericordiosos. Porque o mundo não é assim. Porque as pessoas não estão preparadas o tempo inteiro e porque algum tempo, alguma oportunidade, alguém vai se descuidar e vai ficar em posição vulnerável, vai ficar em uma posição mais desprotegida. A primeira lição que nós temos para tirar nesse texto é que sempre vai haver oportunidades para não sermos misericordiosos. Talvez você consiga relacionar na sua memória, na sua mente, algumas oportunidades que você teve de dar o troco. Saul saiu com 3.000 homens para caçar um homem que não estava com um exército. Como nós já estudamos, estava com alguns homens que não tinham nenhum tipo de treinamento militar com ele, sem habilidade com espadas, com escudos, com lanças. E ele sai à procura desse homem, com mais 3.000 soldados treinados para caçar ele, mentindo sobre Davi, eliminando qualquer tipo de ameaça à ajuda a Davi. As pessoas que de alguma maneira se relacionaram ou ajudaram Davi de alguma forma foram sumariamente assassinadas por Saul. É a chance perfeita dele dar o troco. Sempre vão haver oportunidades para que nós não sejamos misericordiosos. A misericórdia não acontece da hora para a noite. E a misericórdia não se desenha, não aparece uma luz neon piscando nela para que você seja misericordioso. E tem mais um elemento que nos ajuda a não ser misericordioso, que são os justiceiros presentes, querendo que a gente faça justiça ao invés de fazer misericórdia. Olha o que diz o versículo 4. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Interessante que você deve conhecer pessoas assim à sua volta, que quando você se questiona de alguma situação, ou que elas sabem que você está passando por alguma situação difícil, principalmente contra pessoas, sempre vai haver aquele para instigar seu senso próprio de justiça. Além de sempre haver oportunidade para que a gente deixe a misericórdia de lado, sempre vão haver os justiceiros do nosso lado, nos instigando para que a gente possa dar o troco, pagar na mesma moeda. Aqui os companheiros de Davi falaram óbvio para ele. Olha lá o rei desprotegido. Nós estamos aqui em quantos? 400? 500? Vai ser fácil. Você mata o rei, assume o trono que lhe é seu por direito e tudo fica bem. Ninguém vai reclamar de nada. Mas será que é assim que a justiça de Deus se desenha? Será que a misericórdia dá lugar à justiça humana tão facilmente assim? Será que a misericórdia deve ser tão facilmente descartada em nosso coração? E principalmente, será que nós temos convivido com justiceiros do nosso lado, frequentando nossas casas, mandando mensagem para a gente, nos encorajando a fazer a nossa própria justiça, querendo nos convencer a abandonar a misericórdia? Parece que não é esse o caso.
A primeira característica, então, é que sempre vai haver oportunidade para não ser misericordioso. E a segunda característica é que tome cuidado com os justiceiros do seu lado que ignoram a misericórdia. O terceiro característico, o terceiro cuidado que você deve ter é que oportunismo não é misericórdia. Olha o que diz o restante do versículo 4. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Nós, com o nosso coração pecaminoso, podemos muito bem dizer que Davi foi muito bondoso, muito bonzinho nessa hora. Certamente que a Bíblia não indica para nós que era o próprio Deus falando através dos amigos de Davi para que ele matasse Salomão. E não há até agora nenhuma ordem contrária àquela que Deus já tinha dado para Davi. Deus tinha dito para Davi fugir, mas que ele ia estar com Davi. E Deus ainda não tinha dito para Davi que era hora de parar de fugir. E certamente aqui, Davi age com um certo oportunismo, querendo mostrar a ele mesmo e às pessoas que estavam lá um pedaço de misericórdia. Mas oportunismo não é misericórdia. Oportunismo é aproveitar-se da posição superior que você está sobre outra pessoa. Oportunismo é meia misericórdia. E meia misericórdia é misericórdia nenhuma. Oportunismo é meio orgulho. E meio orgulho é orgulho completo. Oportunismo é meia arrogância. E meia arrogância é arrogância completa. Oportunismo é aquela pessoa que, na primeira chance que ela tem, ela vai mostrar o quão ela é boa. O oportunista nem sempre age com más intenções. Aqui a intenção de Davi foi boa e ele não matou o rei. Mas o oportunista muitas vezes se esquece de dar lugar à justiça. A prova disso está no trecho seguinte, que está nos versículos 5 a 7 do capítulo 24 de 1 Samuel. E olha o que diz o texto. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve a seus homens e não deixou que matassem a Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, esse trecho diz pra gente que a misericórdia é um ato do coração e não da razão. Davi se arrepende do que ele havia feito. Isso não é misericórdia. O que Davi tinha feito não era misericórdia, era querer mostrar a superioridade. E, no mínimo, como eu já disse, um misto de orgulho com vingança. Davi queria orgulhar-se do quão misericordioso ele era. E Davi também queria mostrar uma certa vingança para com o rei. Talvez eu e você estivéssemos no lugar de Davi, se fosse possível isso. Depois de termos sido perseguidos por ele, por aquele rei mau, violento, que foi matando as pessoas que ajudaram Davi ao longo do caminho, talvez a gente estivesse até pensando que racionalmente o certo, o correto seria de fato dar um jeito naquele rei mau, aquele rei perverso. Mas misericórdia não é um ato da razão, misericórdia é um ato do coração. Misericórdia é um ato que surge do coração daquele que não é perverso, como Davi vai dizer aqui. A misericórdia surge do coração que coloca em primeiro lugar a perspectiva de Deus sobre a história. A misericórdia surge no coração que pensa em primeiro lugar agradar a Deus e a sua vontade, não ao seu próprio coração. A misericórdia se desenha no coração daquele que quer agradar a Deus e não a si mesmo. Misericórdia surge no coração do homem que quer a justiça de Deus acima da sua própria justiça. A misericórdia é um ato do coração e não da razão. O coração de Davi, assim que ele corta um pedaço do manto, da borda do manto do rei, ele se arrepende, a consciência lhe pesa. E ele pensa que não deveria ter feito isso. Interessante que no versículo 7 diz que Davi teve que convencer os seus homens a não matar o rei.
De fato, a misericórdia é um ato do coração e não da razão, que às vezes você vai precisar convencer as pessoas do seu lado, que a razão talvez, a razão humana, obviamente, nos levaria a fazer outra coisa, tomar outra atitude. Mas o coração guiado por Deus nos leva a tomar atitudes diferentes. Um coração que é guiado pelo coração de Deus, às vezes vai precisar convencer os outros que perder a briga do que sair por baixo, não sair ganhando, às vezes é um bom negócio, principalmente se for com Deus. A misericórdia é um ato do coração e não da razão. Em primeiro lugar, nós vimos aqui que há um cuidado. O primeiro cuidado com a misericórdia é que vai haver sempre uma oportunidade para que nós não sejamos misericordiosos. Sempre vai haver uma oportunidade para não ser misericordioso. O segundo cuidado com a misericórdia é que sempre vão haver ao nosso lado justiceiros querendo aplicar a justiça humana e não a de Deus, querendo fazer com que a gente se esqueça de praticar a misericórdia, sermos bondosos com os outros, principalmente quando os outros não merecem. Terceiro cuidado que nós temos que ter com a misericórdia é que oportunismo não é misericórdia. Meia misericórdia é misericórdia nenhuma. Meia vingança é vingança completa. Meio orgulho é orgulho completo. Meia arrogância é arrogância completa. E quarta observação sobre o texto aqui, que é uma virada na chave, é que a misericórdia é um ato do coração e não da razão, como nós vimos aqui. Davi talvez estivesse coberto de razão humana ao meu e aos seus olhos, ou aos olhos dos seus companheiros aqui. Mas o coração guiado por Deus, ou um coração segundo o coração de Deus, como o próprio Davi foi chamado mais para frente, leva Davi a ser misericordioso, e é esse coração que nós devemos buscar. A quinta observação que eu quero trazer aqui para vocês, que eu vou dividir em algumas partes aqui, em primeiro lugar, é sobre uma pergunta que eu quero te fazer. Quem é juiz da sua vida? Quem é o seu juiz? Nesse trecho aqui que compreende os versículos 8 a 15, acontece uma história muito interessante. Acompanhe comigo. Depois que Davi tinha cortado o manto, um pedaço do manto do rei, Saul sai da caverna. Então Davi saiu da caverna logo atrás de Saul e grita para Saul: ó meu rei e senhor. E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor Deus. Veja, meu pai, o que tem em minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para matar. Então Saul responde: que o Senhor, Davi ainda continua, que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vem atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? Um cão morto? Uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre das suas mãos. Aqui Davi repreende a Saul por sua perseguição e ele afirma que ele não é maldoso ou perverso. Ao fazer isso, Davi demonstra sua posição. Ele mostra que Saul, quando procura matá-lo sem motivo, Saul se mostra do lado errado da história. Uma prova disso é que Davi invoca agora o juízo de Deus, que o Senhor julgue entre mim e ti. Ao invocar a justiça de Deus, Davi necessariamente tem que renunciar à sua própria justiça. E essa é o primeiro desdobramento dessa pergunta: quem é o seu juiz? Davi, quando abre mão da sua própria justiça, ele tem que, quando Davi invoca a justiça de Deus, ele tem que necessariamente abrir mão da sua própria justiça.
Abrir mão da própria justiça não é tarefa fácil. Ver a justiça humana escorrendo pelas nossas mãos não é tarefa fácil. Entre aspas, perder uma oportunidade de se vingar não é tarefa fácil. Mas essa pergunta, esse questionamento é facilmente respondido. Quem é o seu juiz? Quem é o seu juiz? Davi afirma que de sua parte não fará nada para se vingar de Deus. Davi confia na justiça de Deus. E quem quer confiar na justiça de Deus precisa abrir mão da sua própria justiça. Quem é o seu juiz? O seu juiz é justo, é poderoso, a ponto de você poder confiar na justiça dele completamente? Ou você confia num juiz fraco? Que para isso você precisa tomar a justiça das mãos deles, porque senão você vai perder alguma coisa. O segundo desdobramento aqui é essas perguntas, série de perguntas que Davi faz para Saul. Quem você veio matar? Quem que o rei de Israel persegue? Um cão morto? Uma pulga? Davi se humilha diante da situação. O normal do nosso coração, em casos de procurar por justiça própria e abrir mão da misericórdia, é que a gente se exalte. O primeiro sentimento que surge ao nosso coração é que a gente acha que a pessoa está se sobrevalendo sobre nós. E o nosso coração, cheio de orgulho, de amor próprio, de justiça própria, não aceita ser passado para trás. Não aceita levar desaforo para casa. Mas às vezes, demonstrar misericórdia significa literalmente, exatamente, se diminuir diante dos outros. Nós pensamos que nós merecemos mais diante daquela situação. Por isso é tão difícil demonstrar misericórdia. Mas demonstrar misericórdia às vezes é sim se diminuir diante dos outros, para que Deus seja exaltado como o justo juiz. Não há como você fazer a sua justiça e a justiça de Deus ao mesmo tempo. E não existe um misto entre a sua justiça e a justiça de Deus. Existe só a justiça de Deus e existe só a sua. E para ver a justiça de Deus sendo aplacada e cumprida, às vezes você precisa agir com misericórdia e abrir mão de você mesmo, se diminuir, se humilhar diante dos outros. Então até agora nós vimos que temos que tomar cuidado, porque sempre vão aparecer oportunidades da gente não ser misericordiosos. Em segundo lugar, também tomar cuidado com os justiceiros que estão ao nosso lado, querendo nos impedir de praticar a misericórdia e fazer a nossa justiça humana. Em terceiro lugar, tomar cuidado porque oportunismo não é misericórdia. Meia misericórdia é misericórdia nenhuma. Meia arrogância é arrogância inteira. Meio orgulho é orgulho inteiro. Meia vingança é vingança inteira. Em quarto lugar, o clique na história. Misericórdia não é um ato racional, é um ato do coração. Muitas vezes você vai ter que abrir mão da razão, de estar certo para ser misericordioso. Em quinto lugar, para nos ajudar a ser misericordiosos, precisamos perguntar quem é o nosso juiz? Quem é o nosso juiz? Será que nós confiamos tanto na justiça de Deus a ponto de abrir mão da nossa própria justiça? Será que estamos dispostos a renunciar à nossa justiça? Será que estamos dispostos a nos humilhar muitas vezes para ver Deus ser exaltado como o justo juiz? Ou será que nós somos tão bons que não podemos levar desaforo para casa, não podemos ser humilhados em circunstância nenhuma? Em sexto lugar aqui, o texto mostra para a gente que ser misericordioso ou mostrar misericórdia muitas vezes é ir na contramão. Olha o que diz o texto aqui, a partir do versículo 16 do capítulo 24 de 1 Samuel. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: É você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: Você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou para mim hoje. Em primeiro lugar, quando Saul diz aqui, meu filho Davi. Essa expressão, quando Saul chama aqui Davi de meu filho, e um pouquinho antes, quando nós lemos aqui agora há pouco, Davi chama Saul de meu pai, é uma expressão que era utilizada para designar alianças de fidelidade entre as pessoas.
Quando você jurava fidelidade ou lealdade a uma pessoa, você chamava aquela pessoa de pai, aquela pessoa te chamava de filho. Saul aqui reconhece a fidelidade de Davi, que era um soldado e que lutou pelo seu reino e pelo seu rei. E por isso chama ele de filho. E às vezes as pessoas esquecerão de tudo o que você já tenha feito por elas. Mas mostrar misericórdia é ir na contramão do mundo, é continuar sendo misericordioso mesmo diante de ingratidão. Davi já tinha lutado pelo próprio Saul aqui. Davi já tinha colocado a sua vida em risco para proteger o reino de Saul. E Davi agora tinha tido a oportunidade de matar Saul e não o matou. Mostrar misericórdia às vezes é ir na contramão. Davi não se apegou à ingratidão de Saul para com os serviços que ele prestou contra o rei. E quem se apega muito em ingratidão, talvez precisa ser lembrado da salvação. Como que nós podemos nos apegar à ingratidão de pessoas quando lembramos que o próprio Deus morreu em nosso lugar pelos nossos pecados e nós continuamos a desobedecer esse Deus? Quem se apega muito em ingratidão precisa ser lembrado da salvação. Sétimo lugar aqui, mostrar misericórdia às vezes é não dar o que se espera. Olha o que diz os versículos finais desse capítulo, a partir do versículo 20. Agora vejo que certamente você será rei. Saul continua falando, né? E que o reino de Israel prosperará sobre o seu governo. Jura-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Saul espera por matança. Ele reconhece que Davi vai ser ungido rei porque foi Deus que escolheu a Davi e pelo caráter que Davi vem desenvolvendo e mostrando, agindo de acordo com o coração de Deus. Saul reconhece, alguém assim é alguém escolhido por Deus. E Saul espera por matança contra seus descendentes, porque é isso que ele tem feito com Davi e com as pessoas que têm ajudado Davi. Se Davi não tivesse escondido a sua família com Moabe, com o rei de Moabe, talvez toda a sua descendência tivesse sido morta já, os seus pais, seus irmãos, sua família. Então, essa era a atitude que Saul esperava de Davi. Que ele fosse perverso, que ele fosse sanguinário, como Saul foi. Ele esperava que Davi fosse assim, por isso ele pede para que Davi poupe a sua descendência, para que Davi poupe a sua família. O rei que comanda um poderoso país está fazendo um pedido a um simples cidadão fugitivo? Saul costuma resolver suas brigas eliminando de maneira sanguinária os seus opositores. Mostrar misericórdia é não dar o que se espera, não dar violência, não dar respostas, não pagar na mesma moeda. E às vezes pode até parecer que a pessoa de fato merece que você responda na mesma moeda, mas o nosso juiz é Deus. E para terminar aqui, eu queria propor algumas perguntas reflexivas, que você refletisse aí com você, que responda para você, no seu coração e para Deus. Primeira pergunta, você se considera um justiceiro ou um apaziguador? Se você tivesse entre os soldados de Davi dentro daquela caverna, você iria falar para Davi esperar e ter misericórdia do rei, ou você iria instigar Davi a se vingar e fazer justiça própria? A segunda pergunta é, você costuma dar ouvido a justiceiros que existem à sua volta? Quando aparece alguém com esse instinto de justiça, o que você faz? Você dá ouvido, você pede para que a pessoa se cale, para que você se lembre da misericórdia? Terceira pergunta, você já tinha parado para pensar o quão ruim é o oportunismo? Consegue imaginar alguma vez que alguém foi oportunista com você? Consegue lembrar das vezes em que você foi oportunista com alguém? Oportunista com outros, talvez? Quarta pergunta, você tem um coração misericordioso ou vingativo? Quinta pergunta, na verdade uma afirmação agora. Quem tem a Deus como juiz não precisa fazer justiça própria. Davi confia na justiça de Deus. E quem confia na justiça de Deus não agirá errado, não importa o que aconteça, porque tem a Deus como defensor. Quem confia na justiça de Deus não precisa fazer justiça própria. Quem confia na justiça de Deus
é misericordioso. Eu quero orar por você agora. Senhor, eu quero te pedir pelo meu amigo, pelo meu irmão, pela minha amiga, minhas irmãs que estão aqui assistindo aqui agora, que o Senhor os ajude, Deus, nessa difícil tarefa de abrir mão da nossa justiça própria, da nossa vontade, para fazer a Tua vontade, Deus, para honrar o Teu nome, Deus, e para sermos misericordiosos. Nos ajude a lembrar, Deus, de quão grande misericórdia o Senhor teve por nós na cruz. No nome de Jesus é que eu oro. Deus te abençoe.